Turma, tudo bem? Professor Eduardo Maciel na área novamente. Essa é mais uma aula de origens bíblicas e a gente está crescendo, a gente está avançando no conhecimento. Agora nós vamos falar de traduções. Eu já fui perguntado por alguns alunos, professor, a Bíblia tem contradições? O que eu respondi? Não. A Bíblia não tem contradições. Somos nós que não sabemos ler a Bíblia direito, com as ferramentas certas, com o material certo. Se você tivesse a ferramenta certa, você saberia vencer essas pseudo-contradições. Mas o que nós temos problemas nas Escrituras são nas traduções. Algumas traduções se contaminaram, algumas traduções foram mal feitas. E hoje a gente vai ver várias traduções aí, principalmente as iniciais. A primeira tradução da Bíblia que eu quero falar com vocês é a Septuaginta. A Septuaginta, ela é abreviada por um L romano e 2X. LXX. A Septuaginta, ela é uma tradução bíblica do hebraico para o grego mais popular, o grego koiné. E por que a Septuaginta recebe esse nome? Porque ela foi feita, essa tradução do hebraico para o grego, por 72 sábios, na verdade eram rabinos, né? 72 rabinos, sábios, 2 de cada tribo. Ou melhor, 2 não, 6. 6 vezes 12. 6 de cada tribo. E aí então nós temos um total de 72 rabinos. Por que essa tradução ela foi feita do século IV ao século I a.C.? Justamente por causa do helenismo, do domínio grego e da cultura grega sendo aí disseminada em todo o império. A segunda tradução é a Vulgata Latina. Ela foi feita por Jerônimo, um dos pais da igreja, aproximadamente em 400 depois de Cristo, e ela é uma tradução dos originais hebraico para a língua latina, ou o latim, que foi muito pronunciado aí pela Igreja Apostólica Romana. As missas, até pouco tempo, eram missas feitas em latim. Então, o latim foi uma língua muito difundida e a Vulgata foi uma das traduções mais usadas justamente por essa divulgação e porque a língua estava muito difundida naquele momento. Nós temos também algumas traduções da Europa. John Wycliffe, que foi um dos primeiros europeus a traduzir a Bíblia para o seu idioma, o inglês. John Wycliffe nasceu em 1320 e ele é considerado um dos precursores da Reforma. Ele foi um dos líderes que se opuseram a alguns desvios aí dogmáticos da Igreja Romana. Temos também Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão em 1522. A Reforma foi em 1517. Em 1522, Lutero publica no mês de setembro a tradução da Bíblia para o idioma alemão. Isso demorou pelo menos 12 anos de trabalho para que Lutero pudesse ter ou traduzir o Antigo Testamento em alemão. Uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas, um povo que não tem uma Bíblia no seu idioma é um povo muito fácil de ser manipulado. Então, quando a Bíblia chega ao nosso idioma e nós podemos abrir as passagens
e entender a vontade de Deus, o que está escrito ali de fato, é um grande avanço. Uma Bíblia no seu idioma natal é um grande avanço. Ainda existem culturas que não têm uma Bíblia no seu idioma, no seu dialeto. Tomara que nos próximos anos Deus possa usar tradutores para que levem a palavra no idioma nativo para essas pessoas. Nós também temos uma tradução chamada Reina Valera, que foi feita por Cipriano Valera e também foi feita pelo Casimiro de Reina. Cipriano Valera, Casimiro de Reina, em 1569. É uma tradução dos originais para o espanhol. E assim como Almeida está para o Brasil, na tradução portuguesa, assim Reina Valera está na Espanha para os evangélicos. Temos também uma segunda tradução, que é a versão do rei James, a King James. É uma segunda tradução na língua inglesa, no período aí, na publicação dessa Bíblia de 1611. Portanto, aí, século 17, a Bíblia King James chegando aí na língua europeia, o inglês. E a nossa Bíblia para o português, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida e ela foi publicada em 1681. Então nós temos a Bíblia Almeida sendo publicada a partir de 1681. A priori, Almeida, ele só conseguiu traduzir até Ezequiel 48, 21, mas depois a tradução ela foi finalizada por um amigo de Almeida para o português, o pastor Jacobs. E aí nós teremos em 1753 a Bíblia completa sendo editada e publicada em português. No início eram 2 volumes muito pesados. Depois, em 1819, essa Bíblia vai ser impressa em um só volume lá em Londres e depois eles vão trazer para cá. E a partir de 1847 é que nós vamos ter a Bíblia como nós temos hoje aí, num único volume, né? A partir de agora, nós teremos uma tradução da Bíblia no nosso idioma. Então nós temos o quê? 200 anos apenas de uma Bíblia em português? Sim. Os alunos me perguntam quais são as versões que eu recomendo para que eles possam comprar, que mais se aproximam dos originais. Eu sempre indico para os alunos a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, que eu gosto muito, se aproxima muito dos originais, ou também tem uma versão católica que é a Bíblia Jerusalém. Se você adquirir ou na versão da SBT, Sociedade Bíblica Trinitariana, ou uma Bíblia católica Jerusalém, elas se aproximam muito dos originais. As que mais usamos na igreja é a Almeida Revista Corrigida, ARC, que ela é datada, né, de 1995 pela SBB, e depois a gente vai ter uma atualizada a partir de 1955, numa linguagem mais atualizada, que é a ARA, a Almeida Revista Atualizada. Agora, quanto mais Bíblias você tiver em versões diferentes, melhor. Não vai te fazer mal nenhum. Se você tiver uma NVI, se você tiver uma Bíblia King James, se você tiver uma Bíblia Viva, uma Bíblia Linguagem de hoje, quanto mais traduções você tiver das Sagradas Escrituras, melhor. Não vai te fazer absolutamente mal algum.
e você, quando for preparar uma palavra, um sermão, vai ter a amplitude ali do que o texto verdadeiramente quer dizer, tá certo? Vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa aula e o nosso módulo, né, sobre origens bíblicas. Espero que você tenha assistido todas as aulas. Se não entendeu, volte, assista novamente, leia o nosso material e só depois que você ler o material, só depois que você assistir todas as aulas, é que você deve fazer a sua avaliação, tá bom? Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade, um próximo módulo. Fiquem todos com Deus.